O Gayer vai falar agora, porque o Gayer, Cris, pode vir comigo, o Gayer já tá aqui, online com a gente. Seja muito bem-vindo, Gustavo Gayer. Falei com ele, falei com a esposa dele hoje pela manhã, pra chamar aqui pro Tá na Roda. Primeiro, porque teve uma treta aí, né, com uma deputada que não ficou feliz do Gustavo Gayer fazer o que todos os políticos de direita deveriam fazer hoje no Brasil. Expor votos de pessoas que foram eleitas por conservadores que estão votando totalmente contra os princípios conservadores, né? Como o aumento dos ministérios agora do governo Lula. E o Gayer, primeiro, Gayer, eu quero te perguntar sobre essa situação do Maduro, já agradecendo aí a nossa audiência, inclusive o Zanin. Seja muito bem-vindo à nossa audiência. Agora aqui a gente tem personalidade, aqui cada um vai falar o que pensa, não interessa quem assiste, quem não assiste, são opiniões divergentes e é por isso que o Tá na Roda é tão legal. Agora, Gayer, sobre essa situação do Maduro, já já a gente vai falar aí, sobre essa treta que deu sua com uma deputada aí de Goiás. Como é que é pra você, como deputado? Eu vi seu vídeo, eu te assisto constantemente, expondo, né, essa vergonha. Parece que o Brasil perdeu a vergonha na cara, né, Gayer? Completamente. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar do programa hoje, Thiago, a toda a bancada que está aí participando desse debate nesse domingo e, como sempre, falando assuntos de extrema relevância agora para o nosso país. Então, vamos lá. Em relação ao Maduro, nós estamos falando de uma campanha que foi feita com o nome de resgate à democracia, com o nome do resgate ao Estado Democrático de Direito, pelo menos foi isso que a grande imprensa divulgou enfaticamente. Fomos proibidos, inclusive, né? Tivemos postagens das nossas redes sociais derrubadas e temos os nossos nomes em inquéritos no STF, no TSE, por termos afirmado que o Lula tinha uma grande amizade com ditadores da América Latina, como o Daniel Ortega, como o Maduro. Não só isso também, né, como era apoiado por um grupo terrorista internacionalmente conhecido, que é o Hamas, que inclusive publicou uma nota oficial no site desse grupo terrorista dizendo que apoiava o Lula e depois o parabenizou após o resultado da sua vitória nas urnas. Então, eu acho que fica meio que complicado para essas pessoas, para essa imprensa tradicional do Brasil, explicar o fato de que agora nós somos um país que recebeu um ditador sanguinário condenado nos Estados Unidos, condenado por todos os países da ONU, e aí vem a pior parte, condenado inclusive por outros países que são dominados pela esquerda. Por quê? Porque o tamanho das atrocidades, o quão sanguinário ele é, a quantidade de denúncias de tortura, de perseguição, de assassinato que acontece na Venezuela, é algo tão assustador que nem mesmo o Gabriel Boric, do Chile, teve a coragem de passar pano. E nós estamos falando de um comunista, tá? Que é o presidente do Chile, que inclusive está destruindo o seu país economicamente. Mas nem mesmo ele teve a cara de pau de passar pano para isso. A não ser parte da nossa imprensa e, obviamente, aqueles que apoiam esse governo, né? Mas nós estamos falando de um narcotraficante, que são duas coisas. Nós temos aqui um ditador, que é um cara que persegue, manda matar, tem denúncias de tortura, de estupro, inclusive. Uma juíza que fez uma condenação contra ele foi presa a mando dele, foi estuprada diversas vezes por parte daquelas pessoas que também fazem parte do grupo do amor da Venezuela, né? Então nós temos uma situação extremamente embaraçosa, numa sequência de situações embaraçosas que o Brasil vem passando. As declarações do Lula durante as suas viagens, que agora o Lula passa mais tempo fora do Brasil do que aqui dentro, né? Fazendo declarações absurdas em relação à guerra na Rússia e na Ucrânia, onde o Brasil virou chacota internacional. Depois onde ele fala da soberania da China, deixando a entender que a China pode sim invadir Taiwan, um país independente democrático, mais uma vez passando vergonha. Depois ele vai em Hiroshima e faz aquela alusão à bomba atômica em Hiroshima como se fosse uma coisa casual, assim, nos enche de vergonha. Mas lembrando, né, boa parte dessa plataforma que colocou esse criminoso na presidência também dizia que durante o governo Bolsonaro o Brasil se tornou um pária no mundo, não havia diálogo com outros países do mundo. Bom, entre não haver diálogo e ter um presidente nos envergonhando internacionalmente, eu prefiro o primeiro. Agora, antes de falar com o Gayer aí sobre essa situação que deu, vou jogar um debate aqui. Eu falei sobre essa hipocrisia de grande parte da mídia, que a gente viu, inclusive o Felipe Neto. O Felipe Neto eu gosto até de falar o nome, né? O Felipe Neto é bom a gente falar o nome, porque ele se pronunciou, falou que é um absurdo
absurdo o Lula receber um ditador no Brasil. Vi também um bando de comentarista político. Um bando. Não preciso falar nome de emissora aqui, porque aqui na Jovem Pan não gosta. No meu canal eu falo e que se dane. Mas aqui, não. Mas de uma grande emissora que fizeram palanque eleitoral pro Lula, fizeram campanha política pro Lula e que aí falam, não, o Lula não pode dar forças para ter o Maduro no Brasil. Sou só eu que acho que todos eles já tinham certeza que isso aconteceria. É muita hipocrisia eles criticarem agora, sabendo que o Lula sempre foi aliado do Chaves, sempre foi aliado do Maduro e que o Lula sempre financiou. A gente falou aqui. Ele deve 6 bilhões, a Venezuela deve 6 bilhões de reais ao Brasil, que nunca vai pagar. Quando que isso foi dado para a Venezuela? Não foi no governo Bolsonaro, foi nos governos Lula e Dilma. É uma hipocrisia que a gente vê da imprensa hoje querendo criticar depois de ter feito palanque para esse governo. É uma hipocrisia e, na realidade, o que a gente fala aqui de neutralidade das relações internacionais, que o Brasil sempre foi reconhecido por isso, que é muito bom, ela não existe mais. Essa situação da Venezuela nos mostrou, mas desde a primeira visita dele lá na Argentina, ele conseguiu elogiar a economia da Argentina. Depois ele foi para a China, ele assumiu uma postura assim, ele assumiu o lado da China. É uma jogada que a gente pode pensar, poxa, a China já é muito provavelmente a maior economia do mundo, mas é bem arriscada, a gente não tem transparência nenhuma ali, então não há mais neutralidade nas relações internacionais do Brasil, há uma escolha de um lado. Vocês concordam? Eu queria dizer, Kobayashi, qual que é o interesse para o Brasil, para o povo brasileiro, em trazer um ditador narcotraficante aqui pro Brasil? Dúvida. Pra quê? Pra quê? Um caloteiro, um narcotraficante, um estuprador, um assassino, milhões e milhões de pessoas foragidas, só no Brasil, acho que beiram 100 mil pessoas, venezuelanos, aqui buscando guarida. Quantas? 700 mil pessoas vieram da Venezuela para cá. E o Brasil não é o país que recebeu mais venezuelanos. A maioria 7 foi pra Bolívia e Colômbia. 7 bilhões no geral saíram da Venezuela. 700, é uma população... 7 milhões fugiram da Venezuela. 7 bilhões é a população do planeta. Milhões. Não, 7 milhões. 7 desculpa, milhões 7 fugiram milhões. da Venezuela. 700 mil pessoas. Eram 28 milhões, 7 milhões fugiram do país e 6 milhões hoje vivem na miséria. Eu queria fazer uma pergunta pro Gustavo. Só terminando, Capês, o Gustavo não estava conosco, mas tivemos a presença aqui de um venezuelano, trazendo a sua experiência pessoal dele e da sua família, deixando muito claro o que acontece lá. Eu também trabalhei aqui no centro de São Paulo, ainda como capitão da Polícia Militar. A gente cansa de ver refugiado aqui no Brasil procurando oportunidade de trabalho, graças a empreendedores, muitas vezes, na sua maioria, da direita, dando oportunidade de trabalho para essa pessoa subsistir aqui no Brasil, em São Paulo. Amigos do nosso Exército Brasileiro fazendo a operação acolhida lá em Pacaraima, trazendo essas pessoas dignidade que elas não encontram. Então, qual o interesse de trazer esse narcotraficante pro Brasil? Não vejo nenhum, não existe. Ideologia pura. Outra coisa, o Gustavo também, já quero parabenizar ele por ter a postura assim de dar exposição às pessoas que narram uma coisa numa narrativa na campanha, se colocam como conservadores e depois traem seus princípios, traem seus eleitores. Eu também coloquei na minha rede social, no Instagram, no ato da publicação lá, da votação do aumento dos ministérios, eu coloquei no meu Instagram toda a lista de deputados federais de São Paulo, os 70 de São Paulo, que votaram sim e os que votaram não, porque a gente tem que bater e tem que reconhecer em quem manteve a sua postura. Então eu coloquei toda a lista e chamei de vergonha todo deputado federal de São Paulo que votou sim, inclusive muitos que tinham ser elegido pela rede social, pelos valores, enganando as pessoas, né, como conservadores, através do apoio ali, buscando se pendurar no Bolsonaro, e agora traem o Brasil e traem os eleitores brasileiros. Então eu escrachei também e acho que tem que ser essa posição. Tem que falar a verdade, não tem mais tonto no Brasil, todo mundo tem que ter oportunidade de fazer a sua escolha livremente.